assim, eu quero pagar muito frete, porque ninguém faz isso, né? Então vamos tentar convencer alguém. Dizer assim, eu quero pagar bem alto o frete e tal. Vai que rola, né? Enfim, vai que ele gosta. Não acontece. A gente costuma dizer que ninguém paga frete feliz. Então estamos aqui tentando te dizer para te trazer um pouco menos de infelicidade, vai. Chegar mais próximo da felicidade. Apesar de que, né, como a gente começou conversando aqui na brincadeira, acho que era antes da gravação, fomos para evidência. Pessoas que trabalham na logística, né? Com a pandemia, a necessidade de logística ficou... Apareceram, pessoas, né? Eles apareceram. Quando chega um iFood na sua casa ali, quentinho, e tu não precisou cozinhar e tava com fome e tal, você deveria ficar feliz pelo frete que você pagou, mas, né? Estamos levantando a bandeira aqui, pague frete feliz, hashtag, vamos ver se rola. Teus e Tons. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Teus e Tons, o podcast aí que visa simplificar a forma com que a gente debate comércio exterior aqui no Brasil e no mundo. Hoje, deixa eu pedir uma coisa especial pra vocês, meu. Entra lá no YouTube, no Spotify, segue a gente, entra nas redes sociais, Instagram e tal. Dizem os algoritmos, ó, a Ju aqui tá comemorando aqui. Dizem os algoritmos que quando o host ou quem tá fazendo o vídeo pede pra isso acontecer, de fato isso acontece. Então você que tá nos ouvindo aí, estaciona o seu carro, sei lá, para de lavar louça aí um pouco e dá um like, né? Dá uma atenção. Dá uma atenção pra nós, né? Por favor, né? Gente, hoje a gente tem um assunto bem legal pra falar, que eu acho que é bem, pelo menos a minha área, né? Da onde eu sou formado e tal. Então, já rodei aí o mundo do Comex e quem sabe hoje tem um pouco a acrescentar, né? Já que nos outros eu era totalmente espectador, fazendo a galera de especialistas passar as informações pra nós. Hoje a gente vai falar um pouco como são feitas as negociações de frete, como encontrar bons caminhos aí para conseguir as melhores opções e etc. E para essa conversa eu chamei alguns especialistas de casa para falar sobre isso, né? Nervosos? Medo. Tranquilo, né? Eu acho que é o que a gente faz no dia a dia, tá tudo certo, né? Então vamos lá, gente. Eu vou apresentar eles. Jonathan, te apresenta aí, por gentileza. Então, boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o Jonathan. Eu sou formado em comércio exterior pela Univale desde 2010. E desde então eu atuo na modalidade de exportação marítima e alguns agentes de carga em TGI. Hoje eu trabalho na Royal Cargo e eu faço a gestão de bookings na área da exportação, uma área que eu sou mais especializado. Show de bola! Junto com ele temos Eric Santos. Te apresenta aí, Eric, por gentileza. Tudo bem, pessoal? Aqui é o Eric Santos, Poxa, supervisor vou olhar de... pra câmera. Isso aqui é Sou estrela. supervisor de importação na Royal. Já trabalho aí 9 anos no mercado, formado pela na Universidade Estadual do Estado de São Paulo, em comércio exterior. Olha só. Show de bola. E por último temos Priscila Marques. Te apresenta aí, Pri, por gentileza. Oi, gente. Então, meu nome é Priscila. Eu trabalho já há 11 anos no Comex. Já rodei também bastante, já fui cliente, já trabalhei em Impo, Expo, na operação. Agora estou me aventurando na área comercial. Também me formei na Univale, sou aqui de Itajaí. E espero poder agregar um pouquinho aqui hoje. Com certeza. Legal. Para quem não me conhece, eu sou o Arlon, host aqui do podcast, sócio da Royal Cargo e da Maya Technologies. Toca a vinheta e bora falar sobre fretes internacionais. Daí o que eu gosto nesse momento? Eu gosto desse momento, porque daí a Nicole vai lá e põe um... Essa que é a merda, a gente fica na mão da Nicole, do nada ela chega e... Fica louca. Saco. Consegui. Tchau, tchau. Gente, eu tenho aqui algumas informações importantes, escritas de forma bonita, que a Ju se esforça muito pra fazer, né, Ju? E eu acabo não lendo, mas aí, ó. A gente sabe aqui que negociações de frete podem ser bem desafiadoras, né? E aí a nossa ideia é tentar discutir isso, principalmente para passar o nosso conhecimento, ou o que a gente tem para clientes, parceiros, amigos, outros agentes de cargo, etc. Enfim, a ideia é tentar trazer mais clareza aí para o frete e, enfim, transparência, vamos chamar assim. Tem uma informação aqui que, segundo o levantamento feito pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, o valor do frete marítimo aumentou 7 vezes, comparando os últimos meses de agora com os últimos meses pré-pandemia. Para nós foi um pouco mais, assim, eu acho, a sensação, né, de quem estava trabalhando aí na área. Para alguns mercados e outros não, mas enfim, esse é um dado mais oficial aí da CNI. Como é que a gente pode fazer para minimizar um pouco aí, né? Esse impacto de 7 vezes. Fala mágica, pelo amor de Deus. Porque atrapalha todo mundo, no fim das contas. A gente sabe que por mais que o frete está mais alto, alguém está ganhando mais dinheiro. Mas na gôndola, todo o ser humano está pagando mais caro hoje, né? A inflação está aí, nada de graça.
Pra isso, toda ação tem uma reação, acho que é isso que aconteceu. Primeiro eu quero começar uma pergunta, eu acho que ela é mais, vamos chamar assim, corporativa, assim. Eu acho que ela é a mais, eu acho que talvez seja a principal pro nosso ouvinte entender, que tem algum órgão ou alguma entidade que regula o preço do frete hoje? O que vocês acham? Na verdade, existe algumas entidades que tentam regular ou pelo menos colocar pisos. Você vai tentam, de repente, com uma aspas, assim? Como Sim, é que é? Existe uma tentativa de regular, ou seja, eles acabam publicando alguns fretes e até aqui no Brasil tem a ANTT, né, Agência Nacional de Transporte Terrestre, aí, que coloca um piso no frete, que coloca uma regra aí pro frete rodoviário. Só que... Pelo menos um mínimo vai, né? Sim, coloca um mínimo ali para todos os caminhoneiros trabalharem, etc., dentro do território nacional. Só que a gente sabe que na hora de negociar o frete, a oferta e a demanda fala muito mais alto. Né? Então, essa agência ela tem um poder regulatório muito forte, mas não tem um poder de fiscalização. A fiscalização é basicamente zero, né? Claro. Existe, claro, registro CTE, etc., mas não existe um cruzamento de dados suficiente para conseguir, de fato, controlar esse nível. Isso somente no território nacional. Aí, quando for para o mundo, é pior ainda. Né? Então, a gente tem, por exemplo, a IATA, né, que coloca aí uma tabela de fretes internacionais para controlar o frete aéreo. Só que isso é só um frete referenciado, né? Então, as companhias acabam estando livres ali, né, para conseguir fazer toda essa negociação e o mercado acaba determinando, né, o nível ali do frete de acordo com a demanda e a oferta. Show de bola. No meu caso, eu trabalho só com frete de exportação marítima, trabalho já há algum tempo e, olha, se tiver algum órgão que regule, ele parece não funcionar muito bem, porque a gente vê, e é claro, ainda mais agora nessa época de pandemia, que quem determina é o mercado, é a demanda, não tem. E é incrível isso porque, eu vou dar um exemplo, como os armadores controlam isso, né? Tipo, basta tu ver, as escalas de navios são semanais. Se um navio começa a sair vazio, na hora eles cortam, dão um break no navio para sempre deixar ele cheio, para sempre manter aquele nível de frete. Então, isso é um controle que eles fazem e que, até onde eu sei, ninguém consegue interferir. Então... Que legal. Então, querendo ou não, pro bem ou pro mal, é um mercado extremamente dinâmico, né? No fim das contas, é baseado em oferta e procura. Imagina assim, é muito caro você ter um transporte. Né? Então, ter um navio é um valor... O ativo, né? O ativo é muito alto. É muito alto. Então, o risco é muito alto para o armador, o risco é muito alto para a companhia aérea, até mesmo para as empresas de transporte. Então, por ter esse ativo muito alto, existe uma sensibilidade muito alta à demanda. Claro. Então, para que ele possa pagar a conta, né, desse transporte todo, ele tem que sair cheio, ou ele tem que conseguir ali, né, custear todo o ativo dele ali, né, para conseguir ter algum retorno. Então, a partir do momento que ele vai ter a saída, e ele vê ali que o mercado não está respondendo, ou seja, o volume para aquele destino não tá sendo atingido, pena, né? Aí ele abre para o mercado e pede redução. E, por incrível que pareça, ele consegue equilibrar. A gente teve um pico aí, né, em 2014 para 2015. Eu falo pico, assim, de frete baixo. Para baixo, então chama de vale, né? Chama de vale. Teve um vale, né? Tem um vale, isso. Chama de vale mais fácil. Teve um vale aí em 2014 que a ausência, né, de frete, então a crise aí que o Brasil pegou aí, crise de 2008 para 2013, que acabou chegando muito tarde, principalmente aqui para a América, não pagava a conta, os navios estavam vindo vazios, não existia carga no mercado, tava todo mundo espremendo o suco do bagaço e quantos sobrou da laranja. Marketing não vieram assim, né? O vendedor enlouqueceu, frete zero, Exato. paga as Maluco. taxas locais. E a gente teve um frete incrível de $50. Esse Sim, foi o padrão. Eu lembro disso. Eu Só lembro que dessa época. pra conseguir a carga, muitas vezes a gente chegou a fazer frete de $1. Claro. Sim. Porque não podia ser de graça, porque a Receita proíbe você ter um frete LCL mesmo, meu Deus. $1. Então, assim, Sabe que é uma coisa engraçada, né? Como a oferta e a demanda, elas regem esse mercado. Talvez todos, né? Alguns têm uma regulamentação de piso mínimo e tal, como a própria NTT tenta colocar aí, funciona em alguns lugares, outros não, pela fiscalização, como o Eric bem falou. Mas quando eu morei na China e trabalhava com fretes internacionais, o frete da cidade onde eu morava, que era Shenzhen, até Barcelona, a LCL, era menos $25. Não, menos 25 euros. eles te pagavam para embarcar. Ou dólares, exato, eles pagavam $25 para eu embarcar a carga para lá. Porque não tinha carga suficiente. E lá, provavelmente, eles faziam o dinheiro lá em outra taxa, sei lá como é que era e tal.
Aí tu vê como é louco, né? Eu até levantei uma pesquisa aqui dizendo assim, existe muito órgão regulador. Por exemplo, a própria IATA, por exemplo, o FMC nos Estados Unidos, que é a Federal Maritime Commission, é uma coisa assim, comissão... Sei qual que é. enfim, Certo. que tenta regulamentar, assim, tenta de fato regularizar, tentar trazer inovação, melhores regras e tal. Mas controlar e influenciar o preço do frete, até hoje, assim, bem poucas. Tanto é que durante o auge, assim, da pandemia, o frete da China para os Estados Unidos chegou a passar dos 20 mil, né? Então, Verdade, meu Deus. Mas No fim também das teve contas, não- Uma revolução recente, né? A ANTAC, né? Ela abriu uma consulta pelo abuso de frete. Que bom. Uau. Uma consulta. Meu Deus. Então, assim, a nossa agência não falou assim, ó, estou aqui vendo. Vai fazer alguma coisa? A gente não sabe, A gente não sabe, Mas assim, né? até hoje, vamos dizer assim. Até hoje. Até Mas hoje. Uma consultas existe. 16/8/2022 até hoje. Pode ser que eles estejam começando a fazer alguma coisa, né? Porque chegou num nível que não ninguém consegue sustentar. Mas é legal. Então, se alguém não fizer alguma coisa, Porque não isso vai ter influencia limite. em tudo. Em Exatamente. absolutamente tudo, né? As pessoas esquecem, às vezes, que... acho muito bonito até quando as pessoas falam que o comércio exterior, ele movimenta o mundo. E isso é literal, assim. Tudo que a gente consome tem a influência do valor desse frete, que as pessoas não se atentam a isso. Então, porque o parece produto que tá chega tudo mais no caro... Brasil, né? Tipo assim, tá lá no meu supermercado, entendeu? É que Exato. o nosso mundo é aqui, né? A gente não consegue ter uma visão mais ampla, Aí né, do que quem acontece. quem é doidão do Comex, tipo eu e provavelmente vocês, a gente vai no mercado, pega um pacote de batata pré-frita de 1 quilo e olha atrás pra ver quem é um importador, Sim, né? nossa, meu O cara Deus. faz essas Eu sabia loucuras, que era né? você. Claro. Pô, eu conheço a empresa, né? Enfim. Mas olha como a gente está conversando, né? Como o frete ele tá entrando no produto, né? Antes a gente começa a estudar administração, vê lá, o frete ele fica entre 3% e 1% ali do valor da mercadoria. Hoje eu acho que a gente, né, os empresários teve que assumir muito desse aumento, né, para conseguir manter. diminuir os impactos ali da inflação também. Então, assim, é delicado para todo mundo. Então, hoje o frete é o assunto do momento. Então, Chegamos no spotlight, né? Isso, Chegamos isso. lá. Finally. Né? Enfim. Passou no Fantástico. Tá né? bom, Então, passamos então é no porque, Fantástico, então porque a é. gente é Isso aí. relevante. Não, enfim. Rindo da desgraça um pouco também, porque tá caro pra cacete. Mas enfim, vamos lá. Gente, além dessa pergunta que eu fiz do órgão da entidade, a gente conversou um pouco sobre o mercado define aí o preço do frete. Mas quanto tempo fica nesse preço? Quem que determina esse, de fato, preço? Se não tem um órgão ou entidade, vamos botar assim, regulatória que determine o preço, quem que faz isso? São os próprios transportadores? Como funciona hoje? É o mercado, No geral, né? no geral, tipo, enquanto tiver demanda alta, enquanto a demanda for muito maior que a oferta, aí o frete vai se manter nesse nível. Mas até onde eu sei, até onde eu já vivi esse mercado, nada é para sempre, é tudo muito dinâmico. Então eu acredito que essa fase de bonança dos armadores, elas têm uma data para terminar. Entendi. Então, também fala muito, né? Então, assim, quando Isso. fala do mercado, a gente tem alguns fatores que influenciam esse andar, né? Então, a gente tem a economia de cada país, ou seja, se o país está passando por um momento bom, ele tende a importar e exportar mais, né? Ele tende a fazer uma trade maior. Quando ele está no momento ruim, essa trade diminui. Então, os armadores, eles não vão ficar com, igual a gente falou, não vai ficar com ativo parado, né? Claro. Eles vão, colocam um navio na rota, tiram. Então, o frete, ele tem muito a ver com isso. Às vezes, a economia ali daquele país acaba aumentando e a oferta, né, de espaço para aquela rota não existe. Ou seja, é menor do que a demanda. Claro. Então, Exato. o frete acaba disparando. O armador é bom, só que também ele não tem interesse de deixar ali um acúmulo muito grande de carga, né? Ou seja, gerar esse estoque, porque isso acaba gerando um custo para ele também. O armador, geralmente, ele foca ali no transporte internacional, né? Fazendo negociações com os donos dos navios, que nem sempre ele é o dono. Mas também ele tem que negociar com cada porto, né? Então, isso existe um custo muito grande para ele. Toda vez que ele deixa sua carga lá parada, ele está pagando. Então, ele, lógico, vai administrando esse risco. Então, ele vai aumentando o número ali para conseguir escoar e manter ali por um período essa rota saudável, né? Só que ele acaba, digamos assim, dando ali umas 3 semanas, 4 de reflexo da economia. Então, se num período a economia diminui, os reflexos ali chegam um mês. Depois, isso estou falando do transporte marítimo, né? Certo. Um mês depois ali vai começando a ter um reflexo. Então, se a gente vê que a economia
deu uma freada, ou seja, se aquele ambiente ali freou um pouco na sua trade, você pode ter certeza que no mês seguinte você já começa a ter um resultado, né? E é muito engraçado, assim, porque vai muito do mercado que tá trabalhando ali também. Por exemplo, como eu citei, né, anteriormente, os Estados Unidos passou dos $20 mil. Dependendo da rota, chegava aos 25 mil. Só que no Brasil, um valor desse não se sustenta, porque é impossível com o nosso poder de compra, com a nossa economia. Paridade cambial. Exatamente. Certo. Não tem como se sustentar um valor desse. Mas então... você pega o histórico agora americano, né? O Porto de Los Angeles chegou a 80 navios parados. Então, assim, quando você fala $25 mil, é meio que não embarque. Espere. Mas o mercado americano é voraz. Né? A maior economia do mundo. E essa questão, tipo, por exemplo, dessa volatilidade e validade, assim, normalmente nos mercados que vocês trabalham, se puderem citar e dizer assim, mais ou menos, quanto tempo de validade é aquele frete, assim, em quanto tempo o armador ou o mercado, o armador, a companhia aérea, enfim, reage a isso, assim? O cliente, ele tem uma validade que ele recebe? Vai, assim... Depende... No Comex tudo depende, né? Massa, já começa assim. Começa Por assim. isso que o profissional de Comex tem que ser extremamente dinâmico, Nossa, né? Porque meu só Deus. trabalha com depende, mas vamos lá. Assim, no geral, no mundo perfeito, é uma validade, assim, quinzenal. No mundo perfeito. Mas, assim, a gente teve situações durante a pandemia do frete aéreo, por exemplo, ele mudava no overnight. Se tu não fechou hoje, amanhã tu já não tem a mesma tarifa. E aí a pessoa, como é que tu vende isso pro teu cliente? Tu fala assim, olha, hoje eu tenho essa tarifa aqui, mas assim, mesmo tu fechando hoje, talvez pode mudar amanhã ainda. Então, o ideal seria a cada 15 dias, né, quinzenal. Mas assim, o mercado ele vai se adaptando. Às vezes, naquela quinzena, esse frete está muito alto, os clientes não embarcam e aí fica aquela coisa, o que a gente precisa fazer para regulamentar isso aqui? E aí, no meio disso tudo, um armador vai e lança uma tarifa menor, já manda uma atualizaçãozinha, tipo, para esse navio aqui específico eu tenho uma tarifa especial. E aí o mercado vai se moldando, então... Muito louco, né? Eu vou falar para você agora no detalhe. Vamos lá, no marítimo, nos Estados Unidos, eles têm para rota aqui no Brasil, né, no East Coast, tá a cada 15 dias. Por quê? Porque só tem um navio a cada 15 dias. Então, o que vai determinar muito o frete vai ser o valor desse navio. Eles vão fazer o levantamento ali do manifesto, ver quantos que tem carga já pré-planejada, né? Porque eles já têm as cargas fixas e o resto eles vendem pro mercado. Então, isso eles acabam tendo uma validade de 15 dias. Europa, uma semana no máximo, assim, da variação. Só que para você embarcar, eles estão levando 3 semanas para colocar essa carga no navio. Tudo informação de agora, né? Assim, só pra... Isso hoje, né? Que seria dia 18. É massa, a gente tem cuidado absurdo de dizer a data. 16 de agosto de 2022. Pra você que está ouvindo depois de hoje, hoje é o dia que gravamos. 16 de e não... agosto, então aqui, agosto de 2022. Hoje é o dia que estamos gravando e não o dia que você está ouvindo, pra ficar bem claro. Mas vamos lá. 3 semanas para estar saindo da Europa, mais ou menos, um padrãozinho, né? Enquanto na Ásia você tem essa validade de 15 dias, médio, né? Pode ser que mude. Tem alguns armadores que já estão praticando a saída por navio, ou seja, semanal, né? E na Europa você tem ainda a saída por navio, eles conseguem ainda te oferecer um mês de validade, porque você está com 3 semanas de aguardo para embarcar. Então eles conseguem passar para você uma validade um pouco mais dilatada, porque eles não têm condições de Porque embarque. não vai conseguir marcar, né? Até porque, para deixar bem claro, validade significa assim, cara, o seu frete ele é fixado na data que acontece o embarque, né? Então tem que deixar isso bem claro. Não é a data que você combina o seu preço com o transportador, com um agente de carga ou com qualquer outra empresa relacionada. É a data que, de fato, o embarque ocorre, principalmente no marítimo e aéreo, né? No rodoviário... Até um exemplo, no rodoviário eles seguravam bastante. Então, cara, mas você com fechou... a mudança de diesel agora deve estar mudando Exato. tudo, né? Então, De assim, novo. você ia lá, fechava no começo do processo e já fechava o pacote. Door to door. Então, fui lá, fechei no aéreo, no marítimo, você já fecha... Desde o momento que você fechou a cotação do transporte internacional. Só que hoje, com o aumento do diesel, nenhum transportador quer segurar. Porque se eu falo no marítimo, já são 40 dias. Então, 40 dias no Brasil, cara. Acontece muita coisa, né? E na Expo é diferente já também, Expo, né? Eu tava ouvindo vocês aqui, mas na Expo já é um pouquinho diferente. Pelo que eu vi, assim, até 2 anos atrás, a maioria dos contratos eram mensais e trimestrais, dependendo da irregularidade do embarque. Hoje em dia, pelo que eu vejo, não tem mais isso. É só empresas que têm muito embarque regular. Empresas que preenchem um navio, porque o armador ainda precisa disso.
Mas agora o Mas que pro tá mercado de valendo... varejo é... Não, é essa Casa a modalidade nova de online, Uhum. né? Que começou com a Maersk, muita gente duvidou, né? Se ia dar certo ou não. Eu lembro disso. Mas depois que estourou a pandemia, a maioria dos armadores tiraram os contratos mensais porque não precisava. Uhum. Porque mesmo no contrato spot ali, eles têm... E também eles sofriam muito, pelo que eu vi, assim, com shortfall, né? Com cargas que não embarcam. Então, era muita gente pedindo vários bookings, com E aí tu vários não agentes, com vende, vários e aí armadores. chega lá, Imagina, tu tem 10 hora de bookings na embarcar. mão. Tu vai embarcar mas 9 vão ficar. E às vezes esses 9, o armador sai quando isso é Agora- prejuízo para ele. E com esse spot booking, eu acredito que eles tenham meio que diminuído muito essa questão de downfall. Eu acho que esse é o complicado de reservas, né? Essa parte de reservar um espaço e tal e não pagar por, né? Isso. Porque, isso. por exemplo, restaurantes, alguns, né? Vou usar o exemplo meu aqui. Há alguns restaurantes que você vai em São Paulo, por exemplo, que o cara pede um adiantamento de pagamento para a reserva. Porque muita gente reserva e não vai, e quando chega alguém ali de varejo, assim, alguém chega na porta e fala, tem uma mesa aí para sentar, o cara fala, não, aquela mesa ali tá reservada. E se o cara que reservou não foi, é perda pro restaurante, que não botou Exatamente. aquela outra pessoa. Assim como é pro dono de navio, pro dono do avião ou pro Quando tu próprio compra carreta. uma passagem aérea, se tu não embarcar, se tu não pegar, tu vai pagar a passagem, sim. de qualquer forma. Então, eu acho que... Eles não vão sair do prejuízo. Isso é uma coisa que o armador não vai fazer sair no prejuízo nunca. Agora mais que nunca, né? Porque agora mais é que ele viu o ouro, né? Acontecer. E é muito complicado, assim, porque, por exemplo, como é que tu explica pro teu cliente depois? A tua validade é até dia 31. E aí, ele fechou tudo certinho com o exportador, ele tá pagando, já pagou antecipado, provavelmente, uma parte da mercadoria. E aí, chega lá, o exportador entrega, porque às vezes o exportador não entrega dentro do prazo, né? estipulado, exatamente. Mas aí o exportador entrega, tua carga tá lá no porto, e aí o armador simplesmente não embarca a tua carga ali. E aí, nessa virada ali, a validade era até dia 31, a tua carga vai embarcar dia 5 de setembro. E aí, sei lá, digamos que o frete aumenta muito. Que foi o que aconteceu agora E ele em perde o agosto, negócio de julho dele, pra mandou agosto. transfere. Exato, então, e aí... e tu vai mandar essa revisão. Aí sobra pra pessoa que é comercial aqui, tem que falar pro cliente. Então, temos uma revisão aqui. E é muito complicado, assim, de fazer o teu cliente final entender o que aconteceu. E tu tá 100% na mão do armador nesse caso. Mas isso vai mudar, porque todo mundo vai ouvir esse episódio Exato. e vai entender que a culpa não é tua, Não. Pris. Na real, É a culpa... tua chance de... Eu vou te dizer que, assim, odeio o jogo e não o jogador. Quando a Pri Exato. chegou, o Arlon, o Eric, o Jonathan, já era assim o jogo, né? Sim, Eu a até culpa não é nossa. eu fiz esses dias um post no LinkedIn fazendo essa comparação. Eu tive um parceiro que me ligou e falou assim, cara, eu acho injusto, esse frete sempre tá alterando e tal, a gente tinha combinado um preço, Aí falou assim, eu acho que deveria ser igual quando eu compro uma passagem para ir de férias para Jericoacoara, ele usou esse exemplo. Pô, quando eu compro uma passagem, o voo é daqui a 10 dias, mas tá combinado o preço? E aí eu tive a oportunidade de explicar para ele a diferença, né? Uma das grandes diferenças é que quando você compra a passagem, seu cartão de crédito é passado, é validado na hora e o custo já é debitado do seu cartão. Exatamente. Quando você faz uma reserva, você já paga. Já no transporte marítimo, rodoviário, Você não paga. você não paga, Você entendeu? Você só reserva. faz a reserva. Então, lá no aéreo, se você não aparece, como o John Ben falou, se você não aparece, você é responsável por não ter aparecido e o custo é seu. Se você não paga a reserva, se você não aparece, o custo é de quem separou aquele espaço para ti e você não utilizou e ele não conseguiu vender para outro, porque não há tempo. Exato. Lembrando que, né, o comércio internacional ele tem uma coisa a mais do que... eu acho que o transporte de pessoas, que são as embalagens no geral, né? Nós não temos embalagens, mas além da logística de levar uma mercadoria até o porto, eu tenho que achar um container, por exemplo, aberto lá, disponível para levar. Então, são 3 logísticas, que é a do próprio porto, a da mercadoria e a do container. Do container. Enquanto a de uma pessoa física é a do aeroporto ali com a aeronave e você. Você e Então, sua bagagem. Há uma complexidade diferente, não vou dizer mais ou menos, mas bem diferente. Então, essa comparação ela é meio... Eu acho ela meio injusta, assim. Eu acho que, assim... Até até simplificar certo demais ponto, o é. tanto que a gente faz no dia a dia, né? Mas pra eu conseguir espero- aquela reserva. É louco, mas eu espero, não sei se vocês esperam, eu espero um dia que possa ser pré-pago essas coisas, assim. Reservei, pré-paguei e agora eu vou assumir o risco de fato, ter a mercadoria disponível lá.
Porque Mas quando um você pouco pega- já é um já spot, né? É o spot, porque tu mas queira ou hoje não... você paga tu- multa, né? Não é bem o pagamento do frete, né? Você Não. fica com uma ideia de que depois que você não utilizar, vai vir uma fatura. Nada foi pago ainda. Nada, mas Vai vir uma aquela fatura. reserva, ela tem um custo. Ele já não já paga. assumiu alguma Mas coisa. Ele paga o não frete. paga. É aí Ou que seja, tá. se o armador sair Tipo, vazio, Vê- ele toma Mas prejuízo é que é ainda. muito complicado, porque daí a gente volta no depende, porque não depende também, às vezes, só do armador, depende do porto, Claro. depende, Depende. né? Ah, se o navio São atrasa pra vários atracar lá, gargalos. tem muita coisa. Cara, a né? gente- Depende do caminhoneiro, de não isso aí. conseguir levar o container no terminal. Total. É muita A coisa. gente já falou aqui, basicamente, são mais de 16 envolvidos para trazer uma mercadoria simples de um ponto A ao ponto B. Por exemplo, Tranquilo. se eu vou trazer da China para o Brasil aqui, a gente fez essa estimativa lá na Royal, outras empresas já falaram também, é mais ou menos isso, né? Não é matemática complexa. É tipo assim, um transportador na origem e um transportador no destino. São duas empresas diferentes. Daí tem Começa o assim. banco para dar crédito daqui, o banco receptor lá, o porto daqui, o porto de lá, o navio, o armador O aqui, despachante. o despachante daqui, o de lá. Cara, é tanta gente envolvida para só, vou botar entre aspas só, para quem tá nos ouvindo, tem uma aspas assim que eu tô fazendo com a minha por mão, favor. que só moveu a mercadoria do ponto A ao B. Parece uma coisa fácil, né? Enfim, Sim. Talvez é porque também o ponto A e o ponto B são muito diferentes. Tipo assim, claro. é ruim, tu tem que saber das leis do outro país, do país de origem, do país de destino. Todo país que tu exporta, ele é uma origem, é um tratamento Isso diferente. é culpa da Shopee. Total. Que facilitou as pessoas demais, né? acham que é super Exato, simples, exato. né? A pessoa vai lá na casa só dela, pedir. faz o pedido, chega em Sim. 4 meses depois. 4 meses. Instruções em português. Numa rota de 30 dias. Aí. Isso quando às não é vezes taxado, simples. né? É simples. Ah. Gente, até quero entrar numa pergunta bem legal agora para de fato passar bastante conhecimento aí para o nosso ouvinte, que é o que precisa ser analisado antes de fechar um frete aí e não cair em ciladas? O que vocês dão de um pouco de dicas aí, ou enfim, de levante sua atenção para essas coisas aí? O que vocês acham? Bem, acho que a primeira diretriz aqui é encontrar um bom agente de cargas, alguém que tenha um conhecimento na área que tu quer exportar ou importar. Ah, eu sou um exportador de madeira e é meu mercado nos Estados Unidos. Eu vou procurar alguém, uma Uns empresa, parceiros, né? uns parceiros que tenham mais esse know-how, Nicho, porque né? esse Procurar um nicho, né, de mercado. Exatamente, porque lá nas leis são daquele jeito e tu tem que ter esse conhecimento para não cair numa cilada. As taxas que são cobradas, taxas que não aparecem, mas que no final, né, tu tem que pagar. Então, já começa por aí. Sabe uma coisa que eu vou acrescentar também, que eu acho que é muito importante? Muita gente não sabe o que tá fazendo, assim, não sabe o que quer. Eu já fui cliente e agora eu tô do outro lado, assim, e eu vejo em muitos casos, a pessoa nem sabe como que a mercadoria dela vai chegar. Exato. Ela não sabe se tá pronta, ela não sabe o que vai embarcar, quando que vai embarcar, E o mais, de que forma. Tu E vai ela se acha- criticar tu de 5 anos atrás, como tu negociava frete e hoje não, sabendo sempre que fui tu uma sabe. excelente cliente, tá? E tem É uma gente que, humildade, Mas né? é verdade. além de porque- tudo, eles acham fácil. Tipo assim, não, mas é só levar Adivinha, até lá, né? É só exato. levar até lá, qual é o problema? Daí tu não sabes que tem todo um... Então nós temos É, aqui, eu ó, acho que é tentando... tu saber o que tu quer. Assim, primeiro, o que tu precisa É. pra te poder encontrar os parceiros que vão poder te ajudar nisso. Nesse nicho. Pra que os parceiros também têm que saber muito bem o que eles estão fazendo, assim. Porque se tu tem um agente de cargas que sabe o que tá fazendo, vai poder te auxiliar. Se tem um despachante que sabe te auxiliar também, ou uma trading, se tu não é importador direto. É muito importante tu ter bons parceiros. Eu acho que isso é uma das Eu vou ser coisas um pouco mais principais. chato. Olha só. Diga. Chegou a ficar um silêncio, né? Ele Que vai dar massa. uma torcida no Essa Cara. hora a Nicole vai botar um tan. Eu acho que vai ser um pouco mais chato. Mano. Assim, na parte de importação, assim, que é o maior volume do Brasil, né? Porque o resto é tudo commodity, então na exportação a gente tem exportadores que já tem toda a estrutura aí paga aí pelo mundo, né? Pra escoar os produtos brasileiros. Agora na importação, cara, é lembrar da logística das coisas, né? Então, assim, é conhecer muito bem o seu produto, saber exatamente do que está sendo importado. Então, eu fui lá, efetuei uma compra no mercado X. Que mercado é esse? Quais são os principais fornecedores do transporte internacional? Então, mesmo que ele vá contratar um profissional do nicho, um agente de carga especializado no produto dele, que faz essa rota com frequência, mesmo que ele tem que conhecer também o que está acontecendo naquele mercado. Por que ele tem que conhecer aquilo? A economia influencia no frete dele. Então, a economia vai mandar
ali na precificação do frete. A forma que ele embalou essa carga pode interferir também no custo do frete. Então, às vezes, ele está embarcando aí um produto pequeno, né? E consegue otimizar mais a carga dele. Então, ele consegue baratear o frete colocando mais carga dentro do container. Então, ele sozinho, ele já consegue fazer alguma coisa para melhorar essa logística, né? Depois que ele arrumou a carga dele, achou um fornecedor legal, tá entendendo que tá na economia, agora como que tá o mercado? Então, quando eu falo de economia, eu tô falando do país. Quando eu falo de mercado, eu tô falando da situação atual. Então, às vezes, a rota da qual você está contratando na importação, ela tem uma série de intervenientes, né? Eu vou ter uma conexão, às vezes não é direta essa rota, eu vou ter que passar por outro caminho. Ou, às vezes, o produto oferecido ali no transporte internacional, ele já tem a adição de conexões ou outras coisas. Eric, e o Incoterm, ele entra nessa preocupação, nesse entendimento da logística? Cara, eu vou falar de uma coisa que acontece muito na Europa. Vamos lá. E eu falo isso quase todos os dias da minha vida quando tem um processo da Europa. O Incoterm, ele é a base de negociação entre o comprador e o vendedor. Certo. Base. Então eu tenho que entender que ele serve ali para ditar as regras, mas ele não é a regra internacional. Então, assim, ele é um facilitador. Então, cada Incoterm, ele vai dar um norte para as negociações e ele vai resumir ali as responsabilidades do importador. Vai quê, definir quem paga quem. Exatamente. Paga o Mas quê? ele também, ele não é... Ele não dá para eu usar ele na justiça e processar alguém porque eu comprei FOB, etc. Não, ali é só para resumir uma Pra negociação. dar um norte, né? Exato. Então, por exemplo, na Europa, existe muita, na contratação do marítimo, é muito comum você pegar na China contratos FOB, onde a responsabilidade do exportador termina quando ele entrega a carga a bordo. E quando chega na Europa, eu vou lá e contrato FCA. Aí na cabeça do importador ele fala, FCA, então a responsabilidade do exportador termina quando entregar no lugar designado. Só que ele não sabe onde é esse lugar designado. Então, FCA o quê, né? Geralmente, na Europa, acontece o aonde? FCA Facility. Então, o que acontece? O shipper ele disponibiliza a carga no armazém dele. Então, ele faz a exportação do escritório, do office, e disponibiliza a carga no Facility. Aí, o importador vai ter que ir lá coletar a carga, pagar todos os custos até o porto, fazer o carregamento, etc., e importar a carga. Só que ele não considera na composição de custo dele esse trecho, essa coleta. Por quê? Porque ele desconhece o Incoterm. Então, eu sempre uso isso como exemplo, porque mostra que, ainda assim, os profissionais que trabalham nessa área não têm um conhecimento tão profundo de algumas siglas ali, de alguns termos de negociação. Então, o Incoterm, ele acaba interferindo no frete internacional, porque ele pode ditar a necessidade de negociar ou não esse valor. Então, por exemplo, se eu errei na parte de fazer a negociação com o meu parceiro, o meu exportador, eu vou tentar tirar essa diferença em algum lugar. Aí eu vou ter que usar minha força comercial para tentar negociar alguma coisa e diminuir um pouco a questão do frete. Claro. E é frequente a quantidade de vezes que isso acontece no mercado. Então, na verdade, assim, isso até traz uma coisa que a gente volta na importância de ter bons parceiros. Porque na prática, né? Tu é um importador ou um exportador e tu não entende, não é formado em Comex, tu não sabe muito bem onde procurar essas informações. E aí, se tu tem um parceiro que ele consegue te ajudar nisso, ele vai falar, olha, Incoterm é importante por causa disso. Ó, o teu exportador mandou esse Incoterm aqui, ele vai ser responsável por essa parte só. Então, aí volta assim, eu não sei onde procurar essa informação. Vou atrás do meu parceiro que vai me dar esse feedback, assim, esse suporte, na verdade, né? Então, aí a gente salienta de novo um dos pontos principais, de ter bons parceiros que sabem o que eles estão fazendo, que entende do mercado, para ele poder te ajudar, assim, para te não passar por perrengue, assim, porque depois, até vou, assim, numa parte que muita gente, às vezes, fecha muito. Vamos para a parte da logística, né? O cliente ele vai fechar o embarque por causa de preço. Com um agente de cargas que enviou um preço super baixo, e aí ele quer embarcar, ele não entende direito, e depois acontece algum problema, ele não tem suporte nenhum, ele é só mais um, e tem muito agente de carga que infelizmente faz isso. Então, ou outros, né, intervenientes, assim. Então, depois tu é só mais um, e é por isso que é a importância de tu ter pessoas, assim, que tu pode contar. Claro. E é bom, assim, tu deixar bem claro, principalmente o teu parceiro, ele tem que deixar claro, tipo, até onde vai a tua responsabilidade. Eu acho que isso é muito importante.
Porque dependendo do cliente, é interessante que a responsabilidade dele, de entrega da carga, vá até um ponto, até a bordo do navio. Tem outros que já preferem ser responsáveis até o final. Então é muito importante, por exemplo, eu vou embarcar uma carga para a África e a tua responsabilidade vai até a entrega do destino final. Mas lá, dependendo do lugar, é perigoso, pode acontecer muita coisa. Então é bom tu deixar isso bem claro, sabe? Tua responsabilidade vai até lá, mas teu destino é assim, funciona lá. Pode ser que aconteça isso. Então, né, explica bem. Principalmente na exportação, né? Exatamente. Que daí, como é que é o mercado lá no final? Não sei, nunca trabalhei. Tu não conhece, então será que é interessante Até acontece muito, você né? responsabilizar até o final? É raro, mas acontece sempre. Faz X-Works. Sim. Assim, até é legal vocês comentarem isso. Eu gostei da fala da Pri por uma coisa que já foi falado aqui no podcast bastante, que é o fato de algumas empresas, principalmente que trabalham nesse comércio internacional como a ponta final, como um exportador, ou inicial, né? Um exportador ou um importador, elas tratam o seu departamento de comércio exterior, às vezes, como um braço do compras ou do vendas e tal. E quando a gente percebe que no comércio exterior as coisas dependem, e que dependem muito também da experiência de quem está lidando com aquilo, para saber não só o passo a passo do que tem que ser feito para a operação ser redonda, o bom planejamento, que a gente já bate nessa tecla há 50 episódios, mais. Também escolher um bom parceiro, fazer as boas perguntas, né? Porque, assim, principalmente no Brasil, é triste o que eu vou falar, mas é uma realidade, assim, a dificuldade gera lucro, né? Então, quanto mais difícil ficar... Exatamente. Então, assim, quanto mais preparado você tá e mais sabendo dessa situação e de tudo que você precisa se atentar, como, por exemplo, aqui a gente já falou um monte, né? Ter parceiros, as taxas num total, saber a logística, saber o que quer, né? Então, eu adiciono algumas coisas aí, como validade da sua proposta, a rota que estão te oferecendo, para saber se vai demorar. E você tem que saber daí o seu estoque lá interno. Isso é uma coisa até que eu ia acrescentar, assim, porque tem muito importador, principalmente, que ele precisa da carga para um certo período de... preciso daqui a 2 meses. Só que o exportador não vai conseguir entregar. Eu tô com um estoque baixíssimo. Isso aconteceu já em uma empresa que eu trabalhava. Eu já tive os dois extremos, assim. Eu trabalhei numa empresa que tinha estoque 6 meses, 1 ano de alguns produtos. E eu trabalhei em empresa que não tinha estoque nenhum e tava contando, tipo, milhões de faturamento parado, esperando aquela carga chegar. E aí tu não pode se permitir dar algum BO, só que não depende de ti. Tem todo um... Né, as pessoas esquecem que, vem do outro lado do mundo, sabe? Depende de N coisas, assim. Eu tenho certeza então, que se tem que se planejar. Todo mundo da logística que tem um problema aí para resolver, que tem que ligar para um cliente, ou um cliente para um fornecedor, para dar uma má notícia e tal, né? Se pudesse, pegaria aquele container nas suas costas e traria daqui para lá, né? Mas, enfim, eu acho que todo mundo envolvido, seja o ponto A ou B, eu acho que faria isso. Mas não é complicado, né? Tipo, muito bem planejado, já pode acontecer alguma coisa. Exato. Tem coisas que o melhor planejamento não consegue prever. Então... E assim, tu fica 100% nas mãos do mercado, quando tu não tem planejamento e tu precisa da carga. E assim, gente, é certo. Se tu precisa da carga, vai dar alguma treta. Se eu escuto a palavra feira, Ai, feira Meu Deus, eu sei que vai dar BO. É complicado. Eu sei. Tu tem que começar a trabalhar isso 4 meses antes da feira. Assim, Todo mundo tem umas 3 ou 4 histórias de feira. Cara, sério, Cara, pior que hoje a gente conversou sobre isso. Eu tava em reunião com um cliente, a gente até conversou sobre isso. Falou assim... infelizmente, no comércio internacional... Eu acho que é na vida, mas eu vou falar no comércio exterior, a gente vê assim... Aquela carga que não podia falhar é a que falha. Dá algum problema nela, seja na produção, seja no transporte, seja na chegada, seja porque molhou, qualquer coisa acontece. Vermelho daí. E a gente esquece de todas as outras que deram certo. Então, assim, parece que aquele problema vai fazer você parar de trabalhar com o seu parceiro que entregou 90 cargas certas e essa deu errado. Às vezes não é por ele. É engraçado falar, mas num geral é assim, cara. Quanto mais pressão você coloca naquela situação, pior fica. Então, a gente já bateu nessa tecla e, cara, volto a repetir, assim, sendo chato. Não dá pra anotar, essa carga é urgente, senão eu não tô aqui. É um carimbo de que vai dar algum problema. Aí que vem, né, até ouçam lá o nosso episódio, eu acho que é número 9. Ju, tu consegue confirmar pra mim qual que é sobre... urgência, diferença de urgência no Comex. Eu lembro. Coloca no card. Eu lembro. Botar no card. Tô virando blogueiro agora. Tem que dizer, coloca no card aqui. O que realmente é urgente, né? Sim. Não, eu digo isso porque, assim,
se torna urgente, a probabilidade de dar problema é grande, como a gente está falando, não deixa se tornar urgente de alguma forma. Óbvio que existem situações, né? É o 7. Beleza, 7 aí, episódio 7, gente. Vai pro card. Arrasta pra cima, enfim, faz o que você quiser aí. Tentando passar essa situação, porque assim, óbvio que eu sei que há impeditivos, assim. De repente, a empresa aí, de exemplo da Pri, que ela trabalhava que não tinha estoque, talvez ela não tenha estoque por causa do fluxo de caixa, porque ela, de repente, alivia muito para o seu cliente pagar 30, 60, 90 vida e tem que pagar à vista na China, e aí atrapalha, às vezes não tem espaço para armazenar. Just in time também. Não nos entenda mal, assim, mas, num geral, para uma logística, eu acho que ser bem feita, dada a nossa experiência aí de anos, é um bom planejamento. Sim. E passar tudo isso para os seus parceiros, né? Para todo mundo que vai se envolver na cadeia entender que aquela situação é assim, ó, nós temos 2 meses para trazer essa carga, sim. A previsão é essa, eu já estou alinhado com o exportador, é assim e tal. O que vocês me sugerem aí? Porque, cara, quando uma logística é bem feita, como eu já vi algumas várias, assim, eu tenho clientes que já têm uma ordem certa, assim, de um container chegando, um no mar e um em produção. Tem outros que fazem, assim, 3 containers, por exemplo, na rota direta, 3 containers numa rota mais longa, aí, fazendo transbordo para ter um pouco de estoque em mar, e um aéreo com as partes e peças da feira que vai ser montada lá, sabe? Dá para fazer uma logística, né? Bem... Dá para fazer fluir, né? Dá de uma forma... Sim. Se eu pudesse, assim, deixar uma dica para todo mundo que importa. Cara, assim, ela já vai dar a dica do final do podcast, gente. Se preparem, por favor. É assim, se tu trabalha com uma mercadoria que vem de outro país e ela tá à mercê da logística internacional, tem um estoque, assim, ó, de pelo menos... 1/3 ali, tipo, 1/3 do... Não é 1/3, na verdade. Peraí. Eu não vou... Agora a pessoa esquece que não é de exatos. Assim, ó, tem que ser pelo menos um tempo maior do que o tempo em que a mercadoria vai levar pra chegar de lá até aqui. Com certeza. Eu achava que no mínimo uns 3 meses, sabe? Mas, claro, tem vários fatores, né? Às vezes a empresa não consegue armazenar tudo isso. Mas a gente tá aqui pra falar primeiro do mundo ideal e depois do realista, sabe? O ideal é assim, tem um bom estoque, planeje-se que todo mundo... Beleza. Porque daí se a tua carga não chega, tu não fica sem mercadoria. Mundo real, assim, vai. Mundo legal, real. né? E aí ninguém se estressa. Mundo real. Mundo real é assim, ó. Ninguém paga frete feliz. Chega lá. Meu Deus. Mundo ideal, planeje-se, não. Mundo real. Ninguém paga frete feliz, então é assim, seja o mais transparente possível para os seus parceiros. Diga que você está atrasado, que você está ciente da situação e o que você precisa que seja feito. Eu tenho certeza, e novamente aqui, sem levantar nenhuma bandeira, qualquer operador que de fato entenda vai se esforçar o seu melhor para fazer aquilo acontecer. Principalmente porque no comércio exterior, que é uma coisa já habitual do jogo, não fomos nós que fizemos isso, você só paga quando as coisas de fato acontecem. Assim. Quando a mercadoria chega, você paga o frete. Sabe? Quando a mercadoria embarca, assim, né? Você paga o frete. Exato. Quando a coisa acontece, é que tu paga. Isso, então, né? assim, tá todo mundo torcendo para que aconteça, porque todo mundo quer faturar, ganhar dinheiro, ter seu salário, seus bônus no fim do ano e blá blá blá, né? Então, o foda é que a gente no dia a dia tem tanta correria que acaba não conversando sobre isso. Mas agora que você tá aí, né, dirigindo seu carro, seu trabalho, ouvindo lavando isso louça. E tal. Eu tenho que achar um outro exemplo, cara. Eu só falo esses dois. Parece que as pessoas só vivem ouvindo podcast ou lavando louça ou dirigindo. Tem que ter mais exemplo. Tomando banho. Você na academia. Na academia. Tomando banho com uma trabalhando. caixa. Uma caixinha. Enfim, trabalhando. Pior que tem gente que consegue, né? O meu cérebro não funciona assim. Só tem um canal só. Tem os multitarefas e nós, né? Os monotarefas que não conseguem. Eu também não consigo. Mas enfim... temos essas dicas aqui, mas tem essas dicas talvez mais triviais, assim, né? De olhar validade, rota, que mais? Talvez um totalizador do frete. Tem uma que aí exige habilidade. Aí, ó. Também dica de fim de podcast? Você já tá atropelando tudo igual a Pri, não? Não sei. Ai, meu Deus. Não sei. Vamos lá. Negociação. Então, assim, existe um piso, né? O mercado ele vai trabalhar com o mínimo ali. Então, você vai ter um padrão de frete no mercado, porém existe margem a ser negociada. A depender da sua necessidade, converse com o seu parceiro. A depender do seu volume, da frequência, algumas coisas você consegue trazer na mesa para que ambos possam encontrar ali a melhor alternativa de frete. Então isso exige uma habilidade. Você vai precisar de uma habilidade para conseguir negociar,
trazer ali as suas demandas, oferecer também, né? Que a negociação... uma troca, né? Uma troca. Ninguém vai embarcar de graça sua carga. Então, a negociação Nem é um, deve, né? é um ponto que... Todo mundo tem que Tem, ganhar. tem né? que ser visto e a gente tem várias opções para ter vários tipos de negociações, né? Então dá para olhar bastante pro lado. É louco, tem, né? tu tem várias opções. John, na tua área aí da exportação marítima, eu acho que é bem influenciável isso, né? Ver se faz sentido, assim. Esse mercado, assim como o nosso país, no geral aqui, é capitalista. Então, o capitalismo, ele é mais ou menos assim, quanto mais escala, mais barato em tese fica, né? Então, assim, se você tem um container, você tem um tipo de negociação. Se você tem um pacote no aéreo, é um tipo de negociação. Talvez se você tenha alguma regularidade... Tem uma barganha, né? Você tem uma barganha, ótimo. É assim mesmo? Funciona isso na assim prática? Mesmo, é assim mesmo. É muito mais fácil tu negociar uma carga com regularidade, um exportador que já seja até conhecido pelos armadores, que ele tenha aquela rota frequente, que é de anos, então o armador já bota uma confiança melhor, porque sabe que vai acontecer, sabe que aquela carga ali vai gerar dinheiro, vai dar volume, então ele pode contar com aquilo ali. Então, tu sabendo disso, sabendo desse poder do exportador, tu consegue barganhar e tu consegue tirar. E os armadores até, às vezes, disputam a carga. Né? Pode até acontecer isso, né? E baixar Dependendo o preço do para produto, você, né? de repente, pelo interesse na carga, né? Porque, às vezes, assim, sua carga é extremamente leve, o armador ele não tem só o espaço do navio, ele tem que controlar o peso do navio também. Exatamente. Às vezes faz mais sentido pro cara. Você pega até no marítimo, assim, o que acontece geralmente? Eles dividem o navio em 3, né? Então, a primeira metade ali, primeiro terço, né? Eles colocam para as cargas regulares. Então, aquele exportador que tá igual Caxias ali, ó, todo dia ali, toda semana embarcando, ele já vai ter um lugar garantido e ele tem um frete especial por isso. Que louco, né? Tu me lembrou de uma coisa falando, eu vou gostar de salientar, assim. Um dos grandes investimentos das empresas de varejo, na área de logística e tal, é tentar descobrir essa previsibilidade, que é assim... Da onde, no próximo dia, vai sair um pedido de uma mercadoria específica para eu tentar o meu melhor já de deixar aquela mercadoria o mais próximo possível daquele local que eu tenho que entregar para eu gastar menos com logística. E aí tu falando, o armador ele gosta de ter essa previsibilidade, porque daí ele sabe que pode contar. Cara, previsibilidade é realmente o nome do jogo, no fim das contas, Com né? certeza. Faz uma diferença. É uma garantia. Para uma transportadora rodoviária... Cara, eu tô me embabacando aqui com essa caneta hoje. Nossa, eu tô com a minha mão toda azul já. Então, enfim... Não tinha que ter isso aqui na mesa para crianças, cara. Nessa área, por exemplo, tá lembrando de transportadoras rodoviárias. O cara sabe se aquela carga é regular e eu posso contar com aquele cliente, eu posso investir de repente em comprar um caminhão financiado, porque eu sei que aquilo vai entrar e eu vou atender ele com o meu próprio caminhão e de repente prestar um serviço para ele onde está mais no meu controle. Faz sentido isso, cara? Essa previsibilidade? Assim, totalmente assim. Pro armador, tanto pro transporte rodoviário, ou aéreo também, companhia aérea adora a location. Eles amam. Mas também eles gostam de dinheiro. Claro, então, assim, eles querem pagar o custo fixo deles. Então, o objetivo ali de toda empresa é sobreviver, em primeiro lugar. Então, óbvio que no final das contas eles querem lucrar cada vez mais. Claro. Mas se eles têm ali o custo fixo já pago, isso traz uma segurança muito grande para eles arriscar, para eles investir e tudo mais. Então, no marítimo, eles fazem, né, dividem em 3 ali o navio. Os fixos, os que pagam um valor mais alto e os mais regulares ali que não são fixos, mas que estão presentes sempre. Então, tem uma negociação um pouco mais acessível. Na companhia aérea, eles têm já alguns pallets garantidos de clientes que embarcam com frequência, né? Que são os allocations. E os que acabam, os espaços que sobram, eles vendem no spot ali para estar trazendo. É legal na companhia aérea dizer uma coisa, Eric, que é... Na companhia aérea, você pode pré-comprar um espaço e pagar por ele semanalmente, mensalmente, babá, né? No marítimo ainda... você paga o cheio e se você botou carga ou não, você tem aquele custo. Principalmente por agentes de carga e maiores clientes, vai. Você põe assim, no padrão, né? No marítimo, você tem o container, né? Regindo aí a maior parte do volume de trânsito internacional. Então, o container já é um valor fixo, esse espaço fixo, né? Com uma limitação de peso, a depender do armador. Agora, no aéreo, o espaço físico, ele é muito importante. Então, o peso também acaba influenciando, óbvio. Claro. Mas o espaço físico é muito importante. Então, o que acontece? A companhia, ela vê ali na rota dela como que tá a demanda de mercado, o histórico, etc. E já coloca à venda alguns allocations. Então, você pode ir lá comprar um espaço físico, né? Que ele chama de pallet. Pallet position, né? Vai lá e vende o pallet position. E, a partir dali, você já pré-paga um valor. Então, todo mês, você tem que chegar lá e pagar, sei lá, $20 mil
por aquele pallet, né? Uhum. E o que sobra desse pallet ou algum espaço, eles vão e vendem. Então aí é onde que eles fazem um lucro. Show. Então eles pagam o fio, né? Vão pagar aí a gasolina do Então, quer dizer avião. que no aéreo é como se eles alugassem um espaço mensalmente para uma carga regular, é isso? Uma grande parte, sim. E eu já pago meu aluguel Porque agora. Você pode fazer, tá? Você tem a opção. O problema é que, assim, se você se comprometeu, a conta vai vir. Você botando carga ou Exatamente, não. tu já pagou o aluguel. O No espaço marítimo ali, não tu tem vai- muito isso, assim, eu poder pré-comprar 10 Não. containers a um preço X. O marítimo é mais volátil, é isso, assim. Então, Marítimo, assim, se você é um exportador de soja muito agressivo, talvez, aí você vai ter um tipo de negociação do tipo, né? Mas mesmo assim ainda depende de algumas coisas, por exemplo. mas só nesse Depende nível, né? do container estar lá disponível vazio naquela hora e data que o cara quer transportar, tal. Tem essas situações que Múltipla logística, né? a gente vai entrar um dia aí também falar sobre isso, que é aquela parte de overbooking, que é por causa da quantidade de quedas que se tem, faz bookings a mais para tentar sair no 100%. Há uma exatamente. confusão aí mais obscura que se a gente for mergulhar, acho que a gente fica mais uma meia hora aqui. Sim, tem assunto para isso. E aí eu vou estar todo pintado de azul aqui com essa caneta, é melhor não A gente tá virando avatar aqui. Não vai brincar também, mas enfim. Gente, eu tenho duas últimas perguntas para finalizar. A primeira é assim, quem está começando a negociar, jogaram lá de paraquedas um cara numa empresa, num importador ou um exportador, ou enfim, num agente de carga, no setor de compras e tal, e precisa começar a negociar frete, assim. Quais são as dicas que vocês têm para dar para o cara, além daqueles pontos que a gente já falou ali, do que se atentar, assim? O que ele pode fazer para ter uma melhor negociação? O que vocês veem? Eu acho assim, ó, a informação, ele tem que vir com o máximo de informações sobre a carga dele, sobre o que ele quer levar, para onde que ele quer levar, como que se porta a carga dele, classificação fiscal da mercadoria dele, tudo isso tem Peso, medida, blá, blá, blá. medida, regularidade, tudo isso tem Prontidão da mercadoria. a prontidão, em quanto tempo ele consegue deixar aquela mercadoria pronta para embarcar, isso é bem importante. Prontidão No aéreo, por bem exemplo, importante. como que a mercadoria vai ser paletizada, se não vai ser, como ela vai ser embalada, Ou, né? ou como ela pode ser palitizada também. Tem Exato. mercadoria que não pode, tem Se pode mercadoria ser que não pode ser empilhável, empilhada. né? Exatamente. Então, tudo isso aí, quanto mais informação tu passar, melhor a negociação eu vou conseguir pra ti. Perfeito. Com a gente de carga. Então, isso aí pra mim é Uma coisa que é legal fundamental. também é o histórico da própria empresa, né? Então, ver como que tá o frete olhando para si próprio. Então, assim, se você entrou numa empresa que já tem um histórico de frete, dá uma olhadinha para ele. Vê qual que tá a evolução, etc. Se tá crescente ou decrescente, né? Isso fala muito sobre si mesmo. Então, para fazer importação. E quando você vai para o mercado, com essas informações que os colegas falaram aqui, então, tipo de mercadoria, etc. Se levando isso para o mercado, você pode consultar mais de um fornecedor. Show. Então, aí você coloca eles para conversar, você vai ver o nível de frete, então você pega o seu histórico, né, a sua frequência, o que você tem, olha para o mercado, também pesquisa além da informação que está vindo para vocês. Então, se você olhar só para frete, talvez você não consiga ter uma temperatura do que está acontecendo no ambiente. Então, olha para o ambiente que você está importando, vê como que está a logística daquela região. Exato. Assim você consegue já, digamos assim, ter a sensibilidade de que tá dentro do valor, tá fora, se estão te oferecendo um absurdo ou não. Então, depende muito do nicho também que você está consultando esse frete. Então, ter mais de um fornecedor com mais de um nicho ali também é bem importante. Nunca Então- é ideal, assim, deixar todos os ovos na mesma cestinha ali, né? Como Não, eles tu dizem. tem que dar- tu tem tem que que dar ter uma pelo menos girada. mais de um prestador de serviço pra te não ficar à mercê só Pode de ter um, uma né? ideia, né? Claro, Uma ideia de É, mercado. liga pro seu fornecedor. Eu sou freight forwarder, liga lá pra mim e fala, cara, como que tá aí? Eu vou falar pra você como tá o mercado da sua origem. Olha, ali tá ruim pra embarcar, tá mais ou menos, não tem disponibilidade. Então, quando você vê que tem essa escassez de equipamento, essa escassez de oferta, né? Você vai logo perceber que talvez o frete ele acompanhe toda essa... Sim. Ou seja, você tem que pagar essa conta, né? Pra conseguir Exato. solucionar. Tens mais dica, Pri? Alguma coisa que tu lembre? Então, na verdade, eu acho que também uma coisa que talvez eu já falei de uma outra forma é tu saber qual que é a urgência da tua carga, né? Porque daí a gente volta lá. Quando eu precisava embarcar ali os containers porque tinha milhões de faturamento esperando a minha carga chegar, eu tinha que embarcar no valor que o prestador de serviço me oferecesse. Então, sei lá, o mercado estava a 13 mil, 12 mil, eu paguei 15 mil, 16 mil num container. Porque eu precisava embarcar de qualquer jeito. Porque eu, né? Tu não podia falhar Não nesse podia ponto, falhar, né? Tô exatamente. ligado. E eram Se tu muitos tivesse- containers, eu tinha que embarcar. E assim, eu tive um lote enorme que eu embarquei a quase 16 mil. Enquanto eu sei que essa outra empresa que eu trabalhava, que tinha
bastante estoque, eles não chegaram a pagar na pandemia inteira mais de 12 mil. Então, assim, tu consegue ter, assim, um poder muito pagou pela maior na urgência, negociação. Exatamente. É aquela coisa. Chegou o momento que a gente estava pagando pelo espaço. Quer embarcar? Tu vai ter que pagar isso aqui, porque é isso que eu tô oferecendo. Eu tenho espaço. Então, pra ti não ficar à mercê dos players do mercado, né? Tu tem que se programar. E volta de novo, né? O que a gente falou da programação, de saber quando tu precisa, a necessidade realmente real. Às vezes, tu precisa dessa mercadoria, tu tem que trazer aéreo? Será que eu consigo trazer no LCL? O que vale a pena, né? Exatamente. O que vale a pena? Eu tive carga da China que chegou em menos de 24 horas. Então, assim, mas foi bem caro. Era urgência, então o preço Exato. da urgência... Mas é a prioridade O preço dele, da né? urgência, A tua exatamente. prioridade é a urgência É ou possível. é o preço? Exato. Qual que é a movimentação que eu vou ter que fazer para conseguir realizar essa urgência? Claro. Então, isso tem E um a custo parceria com os teus players também é muito, né? Que daí volta aqui o Jonathan Isso, falou. e falando em parceria, eu lembrei que também um fator bem importante, ainda mais para as empresas que exportam ou importam através dos portos do Sul. Porque, tipo assim, ó, a gente tem o quê? 5 portos aqui, em Bituba, Navegantes, Itajaí, Itapuá, Paranaguá, São Chico, Rio Grande, galera. São Chico. E cada porto tem uma negociação, cada terminal tem uma negociação. E é bem importante, dependendo da regularidade, do tipo de carga, da logística do Verdade. exportador, negociar as melhores condições de armazenagem, de taxas, com os terminais também. Sim. Porque a minha empresa, Nossa, faz ela muita fica diferença. a 50 quilômetros de Itapuá, mas fica a 100 de Itajaí. Só que a negociação no porto de Itajaí me dá muito mais vantagem. Então, às vezes, compensa eu levar a minha carga para embarcar até Itajaí pela negociação que eles me ofereceram, do que, Itapuá é aqui pertinho, eu vou levar até ali. diretamente Porque compõe o frete internacional, né? Exatamente, porque o frete começa a partir do momento que Do bom que a dia. mercadoria, que a mercadoria sai da fábrica. Então, não Bom importa. dia, né? Tem uma cotação, começou o frete. E isso acontece também no destino. Tem muita, tipo assim, quando eu vou fazer um teste ali para ver as melhores rotas, o cara quer importar para um porto, vou pegar um exemplo, na Espanha. E daí ele me sugeriu Valência, vamos dizer assim. E daí eu vou lá e vejo, daí tipo, não tem uma oportunidade boa para Valência agora. Tá, mas espera aí, tem um outro porto aqui na Espanha, que fica a poucos quilômetros. Será que não é vantagem? Ou tipo assim, eu até consigo para Valência sei lá, um preço X, mas aí eu olho melhor e o porto que fica um pouquinho mais longe tem o valor do frete pela metade. Isso também é bom ser visto. Claro. Então tem tudo isso. Tipo, tanto na origem quanto no destino, no caso da exportação, tu pode ganhar muito dinheiro ou economizar muito dinheiro pesquisando os arredores. E não sendo muito objetivo. E Né? aí, se tu tem os Valência, parceiros- é só Valência. Não, tem vários portos lá. E aí, tu tem os parceiros que tu confia, que sabem o que estão fazendo, que vão te passar uma informação legal. E aí, tu faz, né, aquela troca de, olha, eu tenho essa carga aqui. Aí, tu passa informação e tal. Tu consegue, às vezes, otimizar muito o teu processo, economizar muito dinheiro. Tu consegue entrar na mente do teu exportador e começar a visualizar o que ele não vê. Porque tu trabalha o dia inteiro com isso. Então, tu consegue, sabe? Nível, Cara, tu tá olhando pra isso aqui, O mas Jonathan ó, quer manipular as coisas. né? tu parou bem, né? Sempre parou bem. Parou Ou bem faz como... diferente, sabe? Ou faz diferente. Fala assim, eu quero pagar muito frete, porque ninguém faz isso, né? Então vamos tentar convencer alguém. Dizer assim, eu quero pagar bem alto o frete e tal. Vai que rola, né? Enfim, Vai que ele não- gosta. Não acontece, não acontece. A gente costuma dizer que ninguém paga frete feliz. Então estamos aqui tentando te dizer para te trazer um pouco menos de infelicidade, vai. Chegar mais próximo da felicidade. Apesar de que, né, como a gente começou conversando aqui na brincadeira, acho que era antes da gravação, fomos para evidência. Pessoas que trabalham na logística, né? Com a pandemia, Sim. a necessidade de logística ficou... eu acho que as Apareceram, pessoas- né? Eles quando apareceram. chega um iFood na sua casa ali, quentinho, e tu não precisou cozinhar e tava com fome e tal, você deveria ficar feliz pelo frete que você pagou, mas, né? Exato. Estamos levantando a bandeira aqui, pague frete feliz, hashtag, vamos ver se rola. Pague o seu motoboy. Vamos ver se rola, é. Trending claro. topics. Pô, enfim. Tenho mais uma pergunta para finalizar daí, que é, se vocês veem algum problema recorrente no Comex que gostariam ou se podem de fato mudar, assim, o que vocês viram, né? Eu até comentei um que eu acho que é, os fretes poderiam ser pré-pagos na hora da contratação deles. Isso é uma boa ideia. Entende? Como é com as nossas passagens aéreas, né? Que você vai lá no site X, escolhe lá a sua passagem com a sua companhia aérea, ele te diz o preço, você já tem que colocar o seu cartão de crédito e já debita em uma vez, 12 vezes, como você quis, a forma de pagamento.
para garantir para o transportador que ele pode contar com você ou não, mas você já pagou aquilo, ele pode reservar aquele espaço certo para você. Ainda assim dá um monte de cagada. Tem overbooking, ainda assim tem gente dormindo em hotel e companhia aérea pagando, blá blá blá. Falando do transporte de pessoas, né? Mas eu acho que o mundo ficaria um pouco mais ideal se a gente conseguisse isso, porque traz aquela previsibilidade. Mais líquido, né? Porque traz, eu acho que a real sensação de oferta e demanda para semanas para frente. Traz a real sensação de que tipo de ativos eu preciso, né? Porque, como a Pri bem falou, é assim... Talvez, quando a gente contrata um frete, é um e-mail para lá e vem um e-mail de resposta dizendo ok, estou seguindo. Daí outro vem assim, sua reserva está para o dia 28. Só que, assim, por trás disso, existe o mundo real, né? Que tem gente movendo carga, suando, levantando caixa, empurrando aqueles guinchos dentro de portos, levando, sabe? Não é só um e-mail, né? É isso que eu tento, pelo menos, passar para quem nos ouve, né? O comércio exterior, ele é extremamente complexo e muito... Muito além do e-mail, muito além da telinha ali. que nós estamos vendo. O que mais vocês acham que são problemas que a gente poderia mudar ou que vocês têm de ideia aí? Recorrente, alguma coisa que dá para mudar? O distanciamento da logística. Então, assim, muitos profissionais entram na área, como vocês comentaram, né, com um braço do setor de compras. Então, a parte da compra é mais do que importante para a questão do frete, né? Então, a questão da negociação, etc. Mas o distanciamento da logística forma ali negociadores fracos, né? Ou com uma estratégia muito superficial. Uma limitação, uma limitação, né? Porque não tem talvez todas as informações, vai. Exato. Então, assim, saber um pouco mais da logística do seu produto permite que você explore mais da oportunidade ali de negociação. Então, essa questão do fator logístico estar sempre em primeiro lugar quando você for conversar para esse mercado é muito importante. Show. Então, uma coisa que eu melhoraria no mercado. Mais algo? Acho que pode finalizar, né? Eu acho que o nosso Vamos fingir ouvinte que é tudo perfeito, já que terminou. não tem problema fazer um no bom dia a dia. trabalho, né? Vamos fazer a lição fingir de que casa. Vamos fingir que o cara terminou a louça, agora ele vai secar. Vamos, imagina, cara. Não, tá tranquilo. Não, secar a louça não. Tem que deixar escorrer, gente. Olha. Vamos lá. Isso aí. Tu deixa escorrer, depois tu guarda. Cara, olha Posso só. pra dar sol. Acho que a gente chegou aí num ponto onde deu pra ver aí que negociação de frete não é tão simples assim. Existem inúmeras nuances aí, possibilidades, que de fato precisa de profissionais, de especialistas, de bons parceiros e etc. para ter sucesso aí. Exato. Espero que essas dicas que demos ajude você aí que está nos ouvindo a chegar lá, a pagar um pouco menos, a tentar encaixar sua logística na melhor forma, a comprar o que você de fato precisa e não o que é mais barato, né? Vamos chegar assim. Bom, quero agradecer vocês, obrigado pela presença, pela divisão de conteúdo aí de vocês com o nosso público e comigo aqui, porque cada episódio que acontece eu só fico perguntando e aprendendo. Eu tô tendo uma faculdade eterna, né? Um MBA em tudo de comércio exterior, sendo host do podcast. Também quero pedir para vocês ficarem ligados nas nossas redes sociais aí, plataformas e tal, que é todo aquele xalalá que o nosso pessoal sempre pede para eu falar, porque parece que as pessoas curtem e tal. Vai lá no YouTube e tal. Agora você pode ver as nossas cabeças no YouTube há um bom tempo aí, então vai lá ver quem são as carinhas que falaram com vocês e tal. A gente penteou o cabelo para esse episódio, né? Então é importante. Mais ou menos. Mais ou menos, né? Então, enfim. Mas quero agradecer a atenção de vocês até aqui. Valeu, um abraço e tchau. Deus e Tons.